boa noite, CV. Obrigado. Deus abençoe vocês. O Terça Mais, nós estamos nessa série sobre fé e finanças. Uma coisa muito legal de terça. Vocês confiam em mim, né? Muito. Eu sou delicada demais para usar essas coisas assim, ó. É melhor tirar daqui. Vou deixar aqui. Terça é muito legal, porque terça-feira a gente pode conversar coisas diferentes, amém? Então, as séries de terça, elas vão nos acrescentar muitas coisas. Então, que bom que você está aqui, que bom que você veio. E convide mais pessoas para estar com a gente na próxima terça, amém? Eu quero começar mostrando um vídeo para vocês. Thanks. Dankeschön. ありがとう。 Oh, I couldn't. Well, maybe just a bite. Oh yeah! All right! Don't forget the interest. Dude, he brought the pie. Eu acho Deus muito legal. Porque nós nos vemos nesse vídeo. Ou só eu que me vi? A gente se vê, né? Nesse vídeo. Mas eu gosto muito da atitude de Deus. Deus não manda um raio e nos fulmina. Por isso que a gente não se conserta às vezes. Porque se quando ele disse assim que não era para tocar e Eva foi lá e tocou, porque quem tocar, morrer, quem comer, né? Não é para comer. Se ela foi lá, comeu. Se ela comer, se caísse dura, você acha que Adão ia comer? Sim ou não? Mas não caiu. Comeu. Olhou para si, estava, beleza. Então ela levou para Adão. E Adão fez o quê? Comeu. Deus é amor, amém? Deus é amor. E às vezes, como nós estamos nos comportando em fé e finanças de acordo com o amor que Ele tem nos dado? Ele não vai nos destruir, Ele não vai mandar um raio e nos fulminar. Mas nós precisamos entender que nós estamos deixando de ser muito mais abençoados quando não fazemos o que precisamos fazer para Deus. Amém?
Eu quero compartilhar algumas coisas com você. Acho que já podia falar amém aqui, né? Depois desse vídeo. Vocês acham que podia falar amém e ir embora? Ô, gente, deixa eu pregar. Eu estou esperando aqui, ó. No dia que eu ia pregar, acabou a energia, entendeu? Não deu certo eu pregar bem agora. No dia que eu vou pregar, vocês querem que eu vou embora? Mas eu vou pregar. O que é fé? Olha que legal. Fé, de acordo com o dicionário, é um sentimento total de crença em algo ou em alguém, mesmo que não haja nenhum tipo de evidência que comprove a veracidade. Isso é o que o dicionário diz que é fé. Fé é você acreditar muito em alguma coisa, mesmo que aquilo que você acredita não tenha fundamento nenhum. Isso é que é fé de acordo com o dicionário. Por isso que tem gente que quando a criança soluça, pega uma lã vermelha e coloca na testa. E não é que dá certo. Por isso eu tenho fé na simpatia. Fé é quando eu recebo uma visita que eu não quero que fique na minha casa, eu vou lá e coloco uma vassoura atrás da porta. E a visita vai embora. Deu certo. Então agora eu passo a ter fé nisso. O dicionário diz que isso é fé. Fé é quando eu acredito numa coisa sem fundamento nenhum. Fé é quando eu faço uma garrafada, bebo e ainda dou para todo mundo que aquele remédio é o remédio verdadeiro e curador. Fé é quando eu acredito em coisas que não têm fundamento, de acordo com o dicionário. Mas nós servimos a Deus, amém? Quantos servem a Deus aqui? Qual é a verdadeira fé? No que nós realmente devemos acreditar? Quantas vezes tantas pessoas já acreditou em tanta coisa que nós sabemos que não é a verdadeira fé? E no que realmente nós devemos acreditar? E eu quero partilhar com você a verdadeira fé que a palavra de Deus diz. E é essa fé que nós devemos partilhar. Amém? A nossa referência é a palavra de Deus. Domingo passado, o pastor Christian falou sobre lermos, sobre entendermos, sobre praticarmos, sobre entendermos a verdade da palavra de Deus. E aí não tem como eu não falar para você, porque eu já tinha preparado isso antes da luz acabar e antes do pastor Christian pregar domingo. E eu coloquei bem assim, ó. Se você é crente e não gosta de ler, logo você tem um problema muito grave. Você não precisa levantar a mão, mas você que não gosta de ler, você sabe que você não gosta de ler. Você tem um grande problema. Porque o seu Deus deixou tudo para você escrito num livro. Mas aí você não gosta de ler. Tudo que você precisa fazer, tudo que eu preciso fazer está escrito aqui, mas aí a gente não gosta de ler. E todas as instruções estão aqui, amém? E o mais legal é que é o único livro que você pode ler com o autor junto com você a qualquer hora que você abrir. O único. Não existe nenhum outro livro que você vai ler a qualquer momento e o autor vai estar com você, a não ser esse livro. Então, leia a Bíblia. Pastor, eu leio e não entendo nada. Procura uma Bíblia com uma linguagem mais fácil. Pastora, para mim tem que ser aquelas Bíblias de desenho. Tem que desenhar, não tem problema. Tem Bíblia em formato de gibi. Mas não deixe de ler a palavra de Deus, amém? E de onde vem a fé? Abra sua Bíblia em Romanos. Pastora, como que eu vou ter fé? Romanos, capítulo 10. Romanos, capítulo 10, versículo 17. Pastora, de onde vem a fé? Romanos, capítulo 10, versículo 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir. E o ouvir a palavra de Deus. Amém? Quer ter mais fé? Ouve a palavra de Deus. Por quê? Porque se você não ouvir a palavra de Deus, você vai começar a ouvir outras vozes e você vai começar a acreditar naquelas outras vozes que não são a palavra de Deus. Se você começar a ouvir todo o tempo noticiário, se você começar a ouvir todo o tempo notícias contrárias, você vai começar a acreditar no quê? No que você está ouvindo. Então, a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. 1 Coríntios, vai lá para 1 Coríntios. Capítulo 2. 1 Coríntios, capítulo 2, o versículo 5. Está escrito assim: para que a vossa fé
não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. É Paulo falando sobre o que ele está dizendo, falando sobre a palavra de Deus e falando sobre a vida dele. E o que ele está pregando não é dele, é de Deus, para que a nossa fé não se apoie em sabedoria humana. Então, a minha fé não pode estar baseada em sabedoria humana, a sua fé não pode estar baseada em sabedoria humana, mas a nossa fé precisa estar baseada no poder de Deus. Amém? Pastora, quando é que eu tenho mais fé? Quando eu vivo milagres. É assim ou não é? O pastor Diego estava pregando na terça-feira e eu anotei alguns milagres que eu vivi. Vou compartilhar com vocês, tá? Eu já falei aqui que já apareceu dinheiro na minha conta algumas vezes. E eu vou contar para você, quando aparece dinheiro na minha conta, eu procuro de quem é, tá, gente? Eu não... Ainda mais agora na era do Pix, que alguém pode mandar um Pix errado, eu procuro de quem é. E já chegou dinheiro na minha conta que eu não sabia de onde era. Eu já ganhei um carro. E não foi no sorteio do ABV. Já ganhei um carro do meu pastor. Meu pai também já ganhou um carro. Eu me lembro que nós compramos um carro, a gente era criança, eu sou filha de pastor, cresci na igreja, e eu me lembro que meu pai e minha mãe compraram o primeiro carro da gente com muita dificuldade, muita dificuldade. E aí o carro estava com problema no combustível, e eu não sei de onde foi aquela brilhante ideia, mas eles estavam levando o carro para a mecânica, e no trajeto de levar o carro para a mecânica, o problema do carro era na bomba de combustível. A minha mãe estava com um galão de combustível, com a mangueirinha, alimentando o tanque. Porque crente tem fé demais, gente, até... O que aconteceu? O que você acha que aconteceu? O carro pegou fogo. Tinha uma semana que tinha comprado o carro, estava levando o carro para a mecânica, o carro pegou fogo 1 hora antes da gente ir para o culto. Era congresso das irmãs, como bom assembleiano, era o culto do círculo de oração. 1 hora depois que o carro pegou fogo, não sobrou nada. Aonde a gente estava? No culto. Porque crente é assim, irmão. A gente estava no culto. No culto, a minha mãe estava contando que tinha chegado 5 minutos atrasada, porque o nosso carro tinha pegado fogo e ela estava agradecendo a Deus porque não tinha acontecido nada com ninguém. E a gente estava muito feliz porque o carro pegou fogo, mas nós estávamos bem. No meio do culto, e a minha mãe disse exatamente assim, e eu quero falar para vocês que com carro ou sem carro nós vamos continuar servindo ao Senhor. Uma pessoa levantou no meio do culto e falou assim, pois vai ser com o carro, porque eu estou dando o meu carro para vocês. Esse foi o primeiro carro que nós ganhamos. Depois desse carro, era um Corcel. Pensa no carro bonito. Depois do Corcel, meu pai melhorou a condição, meu pai comprou um Tipo. Quem já teve Tipo aqui? Gente, aquele carro parece que tinha uma coisa esquisita, né? Porque ele parecia que era de papel, né? O carro, eu não conhecia um Tipo inteiro. Todo mundo que tinha Tipo, de algum jeito, o Tipo estava emendado. Eu sei, gente, que aquele Tipo, a gente fazia missão com aquele Tipo. Aquele Tipo cabia 12, 13 pessoas, porque crente carrega gente para dar carona. E meu pai levava um monte de gente dentro do carro. E para onde ia, a gente ia com o carro cheio de gente. E o carro foi coisando. Chegou um momento que o carro, gente, estava tão ruim, que não tinha muito o que fazer com o carro. E eu me lembro que meu pai falou assim, meu Deus, o que a gente vai fazer com esse carro? Desse jeito, pastor Christian. Meu pai foi levar a gente para a escola, parou num farol em Taboão da Serra. Gente, estava o trânsito bem lento, de repente o farol no vermelho para o amarelo. O carro da frente parou. O meu pai encostou no carro da frente. Se estava ruim, agora piorou. Veio um caminhão. E só encostou no meu pai. Encostou no carro do meu pai. Ninguém se machucou, o Tipo deu perca total, o seguro pagou o carro inteiro. Não tinha outro jeito de acontecer. Pronto, resolvido o problema do carro. Na minha casa, depois de casado, já durou arroz por 6 meses. Nós passamos uma fase muito difícil. E eu me lembro como hoje, ganhamos uma cesta. E eu abri o armário, o Marcos orou, nós colocamos a cesta, os alimentos. Eu coloquei o arroz na vasilha e eu falei assim, Senhor, não deixa acabar, até que a gente possa ir novamente no mercado.
A gente almoçava e jantava, todos os dias eu fazia comida em casa, não tinha dinheiro, só era eu e o Marcos, a gente ainda não tinha as crianças, e eu anotei que dia que nós ganhamos aquela cesta. Aquele arroz durou por 6 meses. Que dia que o arroz acabou? No dia que entrou dinheiro para fazer compra. Quantas e quantas e quantas vezes eu já fui no mercado com dinheiro contado para fazer compra para alguém, porque tinha ganhado uma oferta, a gente tinha se juntado para ajudar alguém, e a gente foi no mercado com dinheiro contado, e eu falava assim, Senhor, eu não vou fazer conta na calculadora, eu vou colocar no carrinho tudo que eles precisam, e esse dinheiro o Senhor vai multiplicar. E, gente, de encher 2, 3 carrinhos, de colocar fralda, de colocar leite em pó no carrinho e não ser pouco, bolacha recheada e tudo que a família precisava. E na hora que passava no caixa, ainda sobrava 2 ou 3 reais. Impossível, impossível aos nossos olhos. Mas quando você tem fé no que é real, e quando você ouve a palavra de Deus, e quando você se dispõe a acreditar que Deus é o teu supridor, você está pronto para viver coisas incríveis nessa terra. Rafael nasceu, nosso filho mais velho, nós tínhamos uma condição financeira muito boa quando o Rafael nasceu. Então, o Rafael foi uma criança que teve de tudo que você possa imaginar. O Pedro nasceu, nós não tínhamos nada. Nada, 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 nada. Não tinha nada. O quarto do Pedro foi muitas vezes mais bonito do que o quarto do Rafael. O Pedro, eu comprei a primeira fralda para o Pedro estava completando 8 meses, porque o Pedro ganhou tanta fralda, tanta fralda, tanta fralda, que depois de 8 meses eu fui comprar a primeira fralda para ele. As roupas que o Pedro teve foram incomparáveis, de tão incríveis, comparadas às roupas do Rafael. Então eu quero dizer para você que Deus cuida de todas as coisas quando você decide confiar nele. Amém? E já fiz tudo certo também e as coisas deram errado. Quando nós viemos para Dourados fazer a obra de Deus, trabalhar para as coisas de Deus, deixamos tudo que nós tínhamos em São Paulo e viemos por amor às coisas de Deus. Morei num banheiro 4 meses. Num banheiro. Não achava casa. Não achava casa. Tinha o dinheiro para pagar o aluguel, mas não achava casa. Morei num banheiro. Mas por que, pastora Raquel? Coitada de você. Não, porque eu era tão orgulhosa, tão orgulhosa, tão orgulhosa que Deus me levou para morar num banheiro, para Ele me ensinar algumas coisas que o dinheiro não pode comprar. Então, quando nós aprendemos e entendemos que a gente precisa andar em Deus e a nossa vida precisa estar alinhada às coisas de Deus, tudo muda. Amém? Coisas que a gente ouve sobre dinheiro, tá? Dinheiro é sujo. Não é verdade, tá, gente? Não é sujo, não. Às vezes alguém pegou com a mão suja, às vezes alguém pegou para fazer coisa errada, mas dinheiro não é sujo, não. A gente cresce ouvindo isso, né? Outra coisa que é mentira que a gente escuta sobre dinheiro, que crente bom é crente pobre. Mentira também, tá? Eu já fui de uma época que o crente, para ser bom, a roupa era... Chegava a ser... Mas não é esses rasgos das mulheres que ora, era dessas calças que hoje você já compra rasgada. Não, era que a nossa roupa tinha que ser velha. Se a gente se arrumava um pouco mais, já não era tão crente. Tem alguém aqui dessa época? Ou só eu? Ô, gente, ninguém dessa época? Era duro. Você tinha que provar que você era crente pela vida miserável que você levava. Deus não tem uma vida miserável para você e Deus não tem uma vida miserável para mim. Amém? Outra mentira que nos contam, tá? Pastor é tudo ladrão. Os meus pastores não são ladrão, amém? Então, não aceite esse tipo de coisa. Não deixe esse tipo de coisa minar a sua fé, tá? Outra coisa, é só dar o dízimo que vai tudo bem. Não vai. Não vai. Dá o dízimo e faz tudo errado para você saber se vai tudo bem. Não vai dar certo, tá? Outra coisa... eu não vou dizimar. Eu não vou dizimar porque eu nem acredito nisso, eu vou decidir fazer com o meu dízimo o que eu quero. A Bíblia nos fala sobre ofertar, a Bíblia nos fala sobre dizimar, a Bíblia nos fala para trazer a casa do tesouro, não é para a gente fazer o que a gente quer. Pastora, o que a igreja faz com o meu dízimo? Paga a água, paga a luz, paga o salário dos pastores, mantém a casa, mantém a igreja em ordem, amém? Supre a necessidade de outras pessoas, amém?
Pastora, eu não gosto, então eu não vou dar dízimo, eu acho que isso é errado. Uhum. Quem é que paga a taxa de iluminação da sua rua, mesmo que a sua rua está escura? Na minha conta de energia está lá, a taxa de iluminação. A minha rua está escura. Eu concordo? Não, mas eu pago? Porque se eu não pagar, vai cortar. Então, a gente às vezes começa a dar desculpa para nós mesmos pelo que nós deveríamos fazer. Amém? Amém? Vocês estão aqui? E aí a gente vai tomando as nossas próprias decisões com o nosso próprio dinheiro, que foi o dono da torta que trouxe. E a gente vai fazendo da nossa forma, do jeito que a gente acha que deve ser. Como depois a gente quer cobrar do Senhor que as coisas aconteçam na nossa vida. Mas não dá para entrar nesse ponto hoje. Mas o pastor Marcos vem aí. Semana que vem vai falar um pouco mais sobre isso com a gente, amém? Deixa eu voltar aqui. O que você está ouvindo é o que está alimentando a sua fé. Quais são as experiências que você está tendo com Deus? E terça-feira eu falei assim, puxa Deus, eu não tive mais essa experiência do meu arroz acabar. E Deus falou assim para mim, é porque hoje eu estou te suprindo. Então, quando você não tem mais essa experiência, é porque o suprimento chegou. Mas você pode se dispor a que outras pessoas tenham a mesma experiência por causa da sua vida. Amém? Se hoje eu não preciso mais que aconteça isso comigo, eu posso fazer isso na vida de alguém. Amém? Como saber se eu tenho a verdadeira fé? O que é a verdadeira fé? Abre a sua Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 11. Vai falar sobre os heróis da fé. Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11, o versículo 1. Está escrito assim, ó. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, mas é a prova do que não se vê. Parece um pouco com o que o dicionário diz? O dicionário diz assim, ó, fé, vou voltar aqui para a gente comparar. O dicionário diz que fé é um sentimento total de crença em algo ou alguém, mesmo que não haja nenhum tipo de evidência. A Bíblia diz assim, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Você acha que é parecido ou é diferente? Diferente? Totalmente diferente. Porque a fé do dicionário está dizendo que é uma fé sem evidência nenhuma. A fé da palavra de Deus está dizendo que fé é o firme. Firme fundamento não é coisa à toa. Firme fundamento é evidência. Por que nós temos certeza que nós estamos aqui dentro desse prédio e ele não vai cair na nossa cabeça? Por quê? Porque tem fundamento. Ele foi construído com fundamento. E o fundamento é o que segura essa estrutura que nós estamos. Fé é isso. Fé é o firme fundamento das coisas que eu espero. Mas é a prova do que eu não estou vendo. Vocês estão vendo os alicerces? Vocês estão vendo a profundidade do fundamento? Mas está seguro, não está? Isso é fé. A fé, ela é tão real, tão real, tão real, que a gente pode quase tocar a fé. É isso que a gente precisa entender sobre fé. Fé não é uma coisa que vem do nada e vai para lugar nenhum. A fé é real. Amém? A fé é o firme fundamento. 1 Coríntios, capítulo 3. 1 Coríntios, capítulo 3. E eu fiquei tão feliz quando eu li isso aqui. Versículo 11. Porque ninguém pode pôr outro... O que está escrito aí na sua Bíblia? Fundamento, além do que já está posto. O qual é? O qual é? Quem é o fundamento? E o que é a fé? Quem é o fundamento? O que é fé? A fé é o firme fundamento das coisas que eu espero. E em Coríntios está dizendo que quem é o firme fundamento? Jesus. Então, quando eu espero em Jesus,
eu tenho alicerce para a minha vida. Pastor, então você está querendo dizer que a fé é Jesus? Sim. Aonde está colocada a sua fé? No que você tem acreditado? O que você está escolhendo acreditar? É tudo sobre Jesus. E a verdadeira fé sempre aponta para o futuro. A fé sempre vai te trazer esperança. A fé nunca aponta para o passado. A fé sempre aponta para o futuro. Em Hebreus, no capítulo 11, a partir do versículo 6, está escrito assim, ó. Sem fé, aqui, versículo 3 primeiro. Versículo 2, porque por ela os antigos alcançaram testemunhos. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo que alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons. Por ela, depois de morto ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. O que Enoque fez foi pela fé, foi pelo que ele enxergava no futuro. O que Abel fez foi porque ele enxergava um futuro. Versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. E eu queria falar um pouquinho desse versículo com você. Sem fé é impossível agradar a Deus. Pastor, eu tenho tão pouca fé, eu tenho tão pouca fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Ora, a fé é o firme. Quem é o firme fundamento? Sem fé é impossível agradar a Deus. Você pode mudar a fé por Jesus? Sem Jesus, é impossível agradar a Deus. Se você não passa por Jesus, você consegue chegar a Deus? Sem Jesus, sem fé, é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Deus existe? Ele pode dar presentes para você? Ah, não, eu não mereço. Ah, eu não mereço. Ah, eu não mereço. Ah, Deus não vai fazer isso para mim porque eu não mereço. Irmão, você merece. Se você crê, se você tem fé, se você se aproxima de Deus, você precisa acreditar que Ele pode dar presentes para você. Eu acredito que Ele pode dar presentes para mim. Aliás, eu vou contar para vocês, Ele me dá presente todo o tempo. Algumas coisas, muitas coisas eu ainda preciso melhorar na minha vida, mas tem uma coisa que eu tenho, convicção de fé. Eu tenho fé. Quando as coisas acontecem, Raquel, como é que vai ser? Eu não sei, mas eu creio que Deus vai me abençoar. Como que eu vou saber se o que eu estou crendo é fé ou é fábula? É uma verdade estruturada em Deus ou é algo da minha cabeça? A gente já vai falar sobre isso. Eu tenho fé, eu acredito que Deus pode cuidar de mim, eu acredito que Ele é galardoador dos que o buscam. Eu busco a Ele, então Ele pode me dar presentes. Mas eu não acredito que Ele pode cuidar das minhas finanças. Eu não acredito que Ele pode abençoar a minha vida financeira. Eu não acredito que Ele pode multiplicar a minha renda. Eu não acredito que Ele pode abençoar o que eu tenho. Por isso, então, eu como toda torta e não deixo nada para Ele. Eu vou falar uma coisa para você. Se você ama Deus e você confia nele, por que você não confia de dizimar? Por que você não confia de que o seu dinheiro, o seu dinheiro também é dele e que você pode entregar na casa dele? Por que nós estamos falando que amamos a Deus, mas nós não confiamos que Ele pode cuidar de nós? Nós confiamos que os 10% que vai ficar na nossa mão vai resolver o nosso mês. E deixa eu contar uma coisa para você? Não resolve. Resolve ou não resolve? Os 10% que a gente deixa de trazer resolve a nossa vida? Quando que a gente vai conseguir entender isso? Ai, pastora, precisa falar assim? Precisa, porque de domingo não pode. Mas de terça pode. Porque você está aqui
aqui porque você quer ouvir isso. Você não está aqui porque você quer ouvir qualquer coisa. Você está aqui porque você quer ouvir como andar melhor com Deus, como melhorar a sua vida em Deus. Certo ou errado? Então está tudo bem, porque nós estamos aqui para aprender mais da palavra de Deus. Amém? Dizimar é um ato de adoração. É um ato de adoração. A Andressa falou aqui que é diferente amar e confiar. E é diferente, amar é uma coisa e confiar é outra. Todo mundo tem um cunhado que ama, mas você confia de emprestar dinheiro para ele? Uma cunhada? Um irmão que você ama, mas você confia de emprestar dinheiro para ele? Se você tiver, você dá logo, porque você nunca mais vai ver a cor do dinheiro, não é assim? Mas Deus não é assim. Nós podemos confiar tudo que nós temos nas mãos do Senhor. Eu sirvo a Deus com tudo que eu tenho. Eu sirvo a Deus com tudo que eu sou. Mais que uma canção eu te darei. Eu sirvo a Deus com tudo que eu tenho, mas Deus me deu um carro e eu sou incapaz de dar uma coragem, eu sou incapaz de dar uma carona para alguém. Se tiver chovendo então, e eu lavei o carro, se o irmão mora na terra então, ele que lute. Porque, pastor, você não está vendo o preço que está a gasolina? Eu ainda vou ficar dando carona? Se nós não aprendermos que tudo que nós temos é do Senhor e para nós servirmos a Ele, como queremos outras coisas dEle? Amém? Amém? Eu não vejo, mas eu creio, por isso eu continuo agindo. Tiago capítulo 3, abre a sua Bíblia em Tiago, capítulo 4, versículo 3. Cobiçais e nada tens, matais e sois invejosos e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tem porque não pede. Mas aí então a gente vai começar a pedir. Quem tem coisa para pedir aqui para Deus? Quem tem coisa que está pedindo faz hora, mas não chega. Pede e pede. Pede e não recebe porque pede mal. Para gastar com seus próprios prazeres. Você quer começar a receber as coisas de Deus? Comece a pedir para Deus coisas que vão acrescentar na sua vida e no propósito que Deus tem para você. O pastor Christian falou aqui no domingo que nós precisamos viver uma vida e tudo que nós fizermos precisa ter um propósito em Deus. Então, no meu trabalho, não só aqui é a menor parte, como eu me comporto no meu trabalho, precisa glorificar a Deus. Como eu me comporto, aonde eu estou, precisa glorificar a Deus. Se eu começar a pedir coisas que vão glorificar a Deus, você acha mesmo que Ele não vai te dar? E aí Ele é tão bom que Ele ainda dá coisas que a gente gosta também. É que a gente fica com medo de pedir assim para Deus algumas coisas e Ele levar a gente para ser missionário. Lá na África. Na África não, que na África ainda está legal. Lá na Ucrânia. Vai que eu peço para Deus uma coisa que é para glorificar o nome dEle e Ele fala que eu tenho que ir lá para a Ucrânia. Você vai querer? Não. Mas quando a gente entende que o centro da vontade de Deus é o lugar mais seguro, a gente confia no que Ele tem para nós. Amém? Pastor, então peraí, se eu estou pedindo e não estou recebendo porque eu peço mal, qual é o jeito certo de pedir? João capítulo 15, Evangelho de João. Depois que eu aprendi o jeito certo de pedir, a minha vida mudou. Quem aqui quer aprender qual é o jeito certo de pedir as coisas para Deus? Amém? Quer aprender a pedir? João, capítulo 15, versículo 7. Está escrito assim: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, o que está escrito aí? Pedireis tudo. Tudo que quiseres. Uia!
e vos será feito. Mas eu posso pedir tudo. Tudo. Porque se você estiver em Jesus, e Jesus estiver em você, e Jesus estiver em mim, eu vou parar de pedir coisas fúteis e vou começar a pedir coisas que sirvam para o reino de Deus. Vou começar a pedir coisas que sirvam para os outros. Vou começar a pedir coisas que glorifiquem ao nome de Deus. E aí quando eu peço isso acontece na minha vida. Eu recebo quando eu peço de acordo com a palavra de Deus. E aí quando a gente alinha os nossos pedidos com a vontade de Deus, Ele manda. Ana estava orando, pedindo um filho. Ana estava sofrendo, porque a rival dela, Penina, judiava dela. E quando foi que Ana recebeu um filho? Por que Ana recebeu um filho? Porque precisava de um sacerdote. E quando Ana disse assim, Senhor, se o Senhor me der, eu vou... O que Deus faz? É seu. Porque o que Ana fez com o filho? Levou para Deus. E Samuel foi sacerdote. Não tinha linhagem, não era para ele ser sacerdote. Mas quando uma mulher entendeu que o que ela queria, ela entregava a Deus, e aquilo era propósito para o reino, aquilo era propósito para o céu, então Deus atende. Mas pastora, de que adiantou? Deus deu o filho para ela e ela deu o filho para Deus. Se você continuar lendo, você vai descobrir que depois Deus deu mais 4 filhos para ela. E Ana não teve só Samuel, Ana teve 5 filhos. Porque Ele é galardoador dos que o buscam. Deus nunca vai dever nada para você e nem para mim. Todas as vezes que você entregar alguma coisa para Deus, Ele devolve para você de maneira potencializada. Por isso que é 30, 60 e 100 por 1. Nunca você vai trazer nada aqui no altar. Nunca você vai tirar nada da sua casa e levar para alguém. E Deus vai ficar devendo para você e para mim. Ele sempre tem para dar para nós muito mais do que a gente dá. O problema é que a gente faz para aquela pessoa e a gente quer que aquela pessoa reconheça. E não é isso. Às vezes não é aquela pessoa que vai reconhecer. Às vezes lá na frente, como o pastor Josual contou aqui. Às vezes lá na frente, ele está colhendo hoje o que ele fez lá atrás. Mas sabe qual que é o nosso problema? É que nós damos hoje, pensando em colher hoje. Não vai colher hoje. Quando nós entregamos a Deus, quem cuida... Gente, o melhor caixa forte que existe é o céu. A melhor poupança que existe é o céu. O melhor lugar para você investir o seu dinheiro é no reino do céu. O melhor. Lá, irmão, ninguém pega. E lá, Deus ainda retribui de acordo com o que você precisa. Amém? Para encerrar, como eu sei que o que eu estou pedindo vai acontecer? Peça a palavra, ou peça o que está na palavra, ou viva de acordo com uma palavra. Quando Jesus está andando sobre as águas e os discípulos estão apavorados, achando que é um fantasma, e Jesus fala assim, sou eu. E Pedro fala assim, se é você, então fala para eu ir. Pedro está falando assim, libera uma palavra. E quando Jesus fala, vem, ele vai, porque ele vai sobre a palavra. Andar sobre as águas é possível? Não. Mas se você tem uma palavra de Deus, agora, é possível? Sim. Por isso que tem coisas que Deus falou para você e ninguém acredita, mas a palavra que Deus deu para você não é para os outros acreditarem, é para você andar na palavra que Ele deu para você. Se Ele disse para você que vai acontecer, apenas confie e ande de acordo com a palavra que Ele liberou, porque vai acontecer. Amém? Qual que é a diferença de fé e fábula? Ah, eu tenho fé, pastora, que eu vou ser gerente na minha empresa. Mas para ser gerente na sua empresa, precisa estudar, precisa se dedicar. Para ser gerente na sua empresa, precisa se aprimorar. Mas aí você não lê, não estuda, não se interessa, não cresce. Vai ser gerente? Não vai, é fábula. É fé do dicionário. Amém? Ai, pastor, eu vou casar com um rapaz rico, educado, fino.
mas você é tudo esculhambado, esculachada. Fala, não vai, não vai. Porque a gente precisa se comportar de acordo com o que a gente quer. Porque a fé sem obras, eu tenho fé, eu tenho fé, eu tenho fé, eu tenho fé. Mas eu faço alguma coisa para andar na minha fé? Não. Então não vai resolver. Tenha uma palavra e ande nela. E para terminar, Deus quer tratar o nosso orgulho, amém? Mateus capítulo 14. Abre a sua Bíblia em Mateus capítulo 14. Mateus capítulo 15. Mateus 15, versículo 21 em diante. Partindo dali, Jesus... Mateus 15, 21. Partindo dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas Jesus não respondeu para ela nenhuma palavra. E os discípulos chegando a Jesus, interessante, tá, gente? Todas as vezes que Jesus está num lugar, as pessoas gritam para Jesus. E os discípulos falam o quê para as pessoas? Cala a boca, não incomode o mestre, para de incomodar, né? Aqui, a mulher chamou por Jesus. E o que Jesus fez? Não deu moral para ela, gente. E aqui, os discípulos, chegando a ele, falaram: manda ela embora, despede ela, porque ela vem aí gritando atrás da gente. O senhor não está ouvindo ela gritar? Faz alguma coisa. E aí, gente, Jesus responde assim: eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu não estou aqui para ela, não fui enviado para ela. Então ela chegou, adorou a Jesus e disse: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: olha, gente, pensa na raiva que eu ficava de Jesus quando eu li esse versículo. Jesus, o senhor não está fazendo isso? O senhor não fez tudo isso para o senhor ser mal educado agora? Olha a resposta que Jesus dá para a mulher. Não é bom pegar no pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Chamou a mulher de quê, gente? Chamou a mulher de quê? Cadelinha, cachorrinha. Psh, 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 psh. Fala uma coisa para mim. Você veio na igreja, está aqui, ó, chorando, clamando por Jesus, pedindo as coisas para Ele. Jesus te chama de cachorrinho, você vai fazer o quê para Jesus? Fala para mim, irmão, fala para mim. Sabe o que a gente faz? Você está pensando o quê? Que eu estou precisando do senhor? O senhor está achando que eu vou me humilhar desse tanto? O senhor que se lasque para lá com a sua cura. Vamos, filha. Vamos, endemoniadinha. Que Jesus fique... A gente faz isso ou não faz? Faz. Porque a gente precisa de algo de Jesus. Ele demora para dar a gente. Sabe o que a gente faz? Vai lá e resolve do nosso jeito. A gente precisa de Jesus e a gente pede as coisas para Ele. E Ele não faz do jeito que a gente quer. Ele não faz no nosso tempo. A gente resolve e a gente fala assim, viu? Só falta a gente falar assim, resolvi melhor do que você. E é nessa hora que a gente vai se afastando dele. Olha o que essa mulher faz. E ela disse: sim, Senhor, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então Jesus respondeu e disse assim para ela: ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquele instante, a filha dela ficou sã. O que ela precisava era maior do que qualquer orgulho, e ela sabia que a cura estava nele. Esperar o tempo de Jesus fazer as coisas por nós, às vezes, pode nos fazer passar vergonha, porque estamos defendendo a nossa fé. Mas o que ela precisava
era tão importante, era tão grandioso, que é quando ela reconhece a pequenez dela, engole o orgulho, aceita o que Jesus tem e ela sabe que ela precisa dele. E a filha dela, que estava terrivelmente endemoniada, agora é sã. E isso vai glorificar o nome dele. Não tem como ter fé e ser orgulhoso. Porque o orgulhoso não consegue ter fé. Porque ter fé é crer no que os olhos não estão vendo. E o orgulhoso precisa de um fundamento para crer. Quando eu vou separar o meu dízimo é exatamente o valor de uma conta que eu tenho para pagar. Mas aquilo não vai resolver minha situação. Quando eu vou trazer a minha oferta é exatamente algo que eu preciso, mas não vai resolver a minha situação. Mas quando eu tenho fé e eu entrego tudo que eu tenho para o dono de todas as coisas, ele pode cuidar de mim. E eu quero concluir. Fique de pé no seu lugar. Eu quero concluir dizendo para você, tenha fé. Pastora, mas está demorando. Tenha fé. Pastora, mas está muito difícil. Tenha fé. Haja em função da palavra que foi liberada para você. Pastora, mas você não sabe. Está para fechar. Minha loja está para fechar. Quem te deu a loja? Você abriu da sua cabeça ou você abriu na palavra que Deus tinha para você? Se você abriu na palavra que Deus tinha para você, continua. Pastora, mas vão tirar a minha casa. Quem te deu a sua casa? Pastora, mas a situação está muito difícil. Eu creio num Deus do impossível. E se o que você precisa nunca aconteceu, pede uma palavra para Ele e anda na palavra que Ele te der. Porque quando nós andamos na palavra, as coisas acontecem. Para encerrar, que eu já falei acho que umas 4 vezes que eu ia encerrar, mas agora eu vou de verdade. Nós estávamos recém-casados. Gente, primeiro que a gente casou, misericórdia, eu não aconselho, tá? Sabe, com amor e só? Só. A casa não era nossa, era da minha cunhada. A casa já estava mobiliada, então os móveis não eram meus. Minha cunhada cedeu o apartamento dela para a gente morar. Não tinha nada, mas quando eu falo que eu não tinha nada, não tinha nada. Aí eu ganhei a decoração, porque crente se junta, meu irmão. Crente é uma coisa linda. Umas irmãs me deram a decoração da igreja. Aí eu queria gente, olha o que eu queria. Eu queria uma orquestra no meu casamento. Pois a igreja tinha orquestra. Então a orquestra tocou no meu casamento. Meu casamento não teve festa, porque eu não tinha dinheiro para dar uma festa. Porque tinha, em média, 800 pessoas no meu casamento. Então não tinha como dar uma festa. Então no convite foi assim, os noivos recebem os cumprimentos na igreja. E quando a gente recebeu os cumprimentos na igreja, as pessoas abraçavam e colocavam dinheiro no bolso. Abraçava e dava dinheiro, abraçava e dava dinheiro. A gente ganhou tanto dinheiro. Nós ganhamos uma viagem para Gramado e Canela. Ficamos 10 dias em Gramado e Canela, viagem de lua de mel. A gente não tinha R$1 para viajar, a gente tinha a viagem. Mas para chegar lá e comer era por conta nossa, nós não tínhamos R$1. Pois o dinheiro que nós ganhamos no dia do casamento, a gente ia sair de viagem no outro dia. O dinheiro que a gente ganhou no dia do casamento era a conta para gasolina, para ida e volta, para comer e ainda para passar o mês. E Deus foi nos dando todas as coisas. E uma das coisas, entre muitas coisas que a gente fez, uma das coisas que a gente fez quando casou, a gente fez sabonete de glicerina. Sabe sabonetinho de glicerina? E a gente começou a fazer sabonete de glicerina e a gente fazia muito sabonete, 20, 30 sabonetes. E a gente fazia cesta de banho, eu bordava ponto cruz, fazia cesta de banho e a gente começou a colocar os sabonetes dentro da cesta. Um dia, a gente estava quebrado, irmão, quebrado. E a gente foi numa loja que vendia escova, pente, e a gente foi lá para poder comprar coisas para pôr dentro da cesta. E aí, quando a gente chegou, a mulher falou assim, nossa, que bonito isso que vocês fazem. Vocês vendem? Vendemos. E ela falou assim, vocês podem fazer 300 para mim? Podemos. Podemos. Nós saímos da loja, entramos no carro e a gente gritava, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Chegamos em casa, compramos base e fizemos 300 sabonetes.
Combinamos com ela, o Marcos combinou, que o Marcos que é bom de conta, combinou. Em 3 dias entregamos 300 sabonetes. Quando a gente entregou, o que ela perguntou? Você pode fazer mais 300? Podemos? Fizemos mais 300. A gente entregou, vocês podiam fazer mais 300? Chegamos em casa, contamos para a família. O que a família falou? Essa mulher vai dar o golpe em vocês, porque família é uma benção, gente. Cuidado, que essa mulher vai pedir, não vai pagar para... Foi assim. Dali a pouco a gente entregou. Quando chegou em 1.500 sabonetes entregues, mais ou menos, a gente falou assim para ela, moça, para que você faz? O que você faz com tanto sabonete? Ai, gente, desculpa, é que eu estou correndo tanto que nem deu tempo de mostrar para vocês. Vem cá. Gente, ela fazia um kit. No kit tinha uma toalhinha, 2 sabonetes, um pente e uma escova pequenininho e uma bucha vegetal. O kit dela era tão lindo que se não tivesse o nosso sabonete, o kit ia vender do mesmo jeito. Sabe o que o nosso sabonete fazia? Era um enfeite a mais. Aí ela falou assim, eu coloco o sabonete de vocês aqui e eu atendo o Carrefour do Brasil todo. E o sabonete de vocês vai para o Carrefour do Brasil todo. Nós fizemos mais de 100.000 sabonetes. Porque quando Deus quer cuidar de você, Ele pega algo que para outro pode ser insignificante, mas isso vai ser o seu alimento. O Senhor está cuidando de tudo. O Senhor está cuidando de você. Confia, entrega, Ele tem o melhor para você. Eu estou disponível a viver os milagres dEle na minha vida todos os dias. Eu estou pronta para viver o que Ele tem para mim todos os dias. Abra suas mãos e fale assim, Senhor,